Nunca imaginei que eu ia descobrir um novo jeito de sentir por alguém, e que esse alguém seria a irmã da minha melhor amiga. Mas calma, antes de te contar tudo, e se ainda não for inscrita, já se inscreve no canal. Isso me ajuda demais a continuar compartilhando essas histórias. Já se inscreveu? Pronta? Então vamos nessa. Meu nome é Alana, tenho 26 anos, e essa é a história de como uma trilha mudou tudo o que eu achava que sabia sobre mim. O céu ainda estava tingido de tons azulados quando fechei o portão da pousada. A mochila nas costas pesava menos que os pensamentos que me acompanhavam. A brisa da manhã, carregada do cheiro da terra úmida, parecia sussurrar que aquele dia não seria comum. Lívia já me esperava do outro lado da calçada de pedra, encostada numa cerca de madeira antiga, com os braços cruzados e o boné virado para trás. Era a irmã mais velha da Bia, minha melhor amiga desde os tempos de escola. A gente nunca foi exatamente próxima, mas eu sempre soube que ela me notava de um jeito diferente. E eu fingia que não notava também. Bora, ela disse. Assenti com um sorriso discreto. A trilha tinha sido ideia da Bia, mas ela desistiu da viagem no último minuto, como se soubesse que eu precisava de silêncio e caminhada para reorganizar a vida. E talvez no fundo ela soubesse que Lívia também precisava. A trilha era em alguma região remota da Chapada Diamantina, cruzando matas e trechos pouco explorados até chegar numa parte alta da costa, onde era possível ver o mar inteiro como se fosse pintura. Começamos a caminhada em silêncio, ouvindo apenas os sons da natureza e nossos próprios passos batendo no chão de terra. Lívia ia à frente, abrindo caminho com segurança. Usava uma camisa de tecido leve e uma mochila. Se movia ritmada, e vez ou outra, ela olhava para trás para verificar se eu ainda estava ali. Eu estava, e observando mais do que devia. A primeira parada foi perto de uma árvore, onde o vento soprava fresco e a vista para a costa era aberta. Ela tirou a garrafinha da mochila e estendeu na minha direção. Quando nossas mãos se tocaram, por acaso, meus dedos se retraíram instintivamente. Ela notou, não comentou, só voltou a olhar para o mar. Para o mar. Você está bem quieta menos, disse ela, sem tirar os olhos do horizonte. Esse é um tipo de lugar que pede silêncio, não? Lívia soltou uma risada, leve, quase sem som. Na verdade, eu acho que, às vezes, o silêncio fala mais do que a gente imagina. Não, respondi. Porque ela tinha razão, havia algo no jeito dela, na forma como ficava em paz naquele ambiente, que me deixava desconfortavelmente à vontade. Desde que éramos pequenas, Lívia sempre esteve presente na minha vida. Conheci a Bia praticamente no jardim de infância. E, consequentemente, também conheci Lívia. Ela era a irmã mais velha, menos só 1 ano de diferença, mas achava que tinha anos-luz. Ela foi minha primeira paixão platônica, como nos filmes americanos de colegial, sabe? Aquela garota que se apaixona pela irmã mais velha da melhor amiga, só que no caso, a garota era eu. Com o passar do tempo, o encanto virou distância, e o conto de fadas se esvaziou no caminho, mas por alguma peça do destino e uma certa intuição da Bia menos, estávamos ali juntas, né, numa trilha. Seguimos caminhando por mais algumas horas. Em certos momentos ela apontava alguma planta, explicava o caminho, fazia uma piada seca. Eu só respondia com sorrisos e acenos. Era como se aquele silêncio entre nós carregasse mais peso do que qualquer conversa. No fim da tarde, paramos um descampado entre as árvores para montar o acampamento. Ela acendeu a fogueira enquanto eu organizava as coisas da barraca. O céu começava a ganhar tons laranjas e o cheiro de lenha queimada invadia o ar. Sentamos lado a lado, em frente ao fogo. Nossas pernas quase se tocavam, mas nenhuma das duas se movia. O calor da chama batia no rosto dela, desenhando sombras sobre os traços sérios e tranquilos. Você acha que as pessoas podem se conhecer de verdade quando estão longe de tudo? Ela perguntou, do nada. Talvez, quando a gente se afasta do barulho, dá para escutar o que realmente está dentro. Ela assentiu, pensativa, ficamos ali por mais um tempo, só ouvindo o fogo crepitar e o céu mudando de cor. A noite caiu devagar, respeitando o silêncio entre nós. Lívia mexia na lenha da fogueira com um galho seco, distraída, enquanto eu observava as chamas dançando. A verdade é que eu não conseguia parar de pensar nela. Não era algo recente,
Mas ali, longe de tudo, a coisa ganhava voz. Você lembra da viagem com a Bia para Lençóis? Sorri. Claro, eu tinha 15 anos. Foi a primeira vez que vi Lívia mergulhar num rio gelado e rir alto como se nada mais importasse. Naquela época, só de dividir o banco do carro com ela, meu coração já disparava. Lembro, sim. Você caiu da pedra achando que era escorrega. Ela riu. Dessa vez, de verdade. E me olhou com um brilho tranquilo nos olhos. E você? Lembra como era naquela época? Meio perdida, observando tudo sem saber onde encaixar. Ela sentiu devagar. Como se entendesse, e eu quis contar. Não tudo, mas parte. Que ela tinha sido meu primeiro suspiro escondido, meu primeiro segredo, mas as palavras não saíram. Só o vento e o silêncio, e as mãos quase se tocando sobre o chão batido. E naquele silêncio eu entendi que alguma coisa estava mudando. Não só em mim, nela também. O dia seguinte começou ainda no escuro, com o som da água correndo no riacho ali perto, anunciando que a natureza já estava desperta antes da gente. Me levantei devagar, tentando não acordar Lívia, mas ela já estava sentada sobre uma pedra, observando o céu clarear atrás das montanhas, como quem assiste a um segredo se revelar aos poucos. Dormiu bem? Ela perguntou, sem me olhar. Não muito. Acho que meu corpo ainda está tentando entender por que do nada parece que corri uma maratona. Não sabia que fazer trilha acabava com a gente. Ela sorriu, puxando uma das panelinhas do kit de acampamento para ferver água, e logo o cheiro de café começou a invadir o ar. Era simples, forte e familiar. Como ela, tomamos o café em silêncio, sentadas no que um dia foi uma árvore, aquele silêncio confortável, mas carregado. Tinha alguma coisa entre nós que não precisava de palavras para existir. E mesmo que nenhuma das duas tivesse dito nada, a gente sabia. Saímos logo depois, mochilas arrostadas, pernas firmes no chão de pedra úmida. O caminho do dia incluía uma descida até o leito do rio Lençóis, onde seguiríamos magiando as águas cristalinas até o próximo acampamento. A trilha era estreita, cercada de vegetação densa e paredões altos. Em certos pontos, a luz do sol filtrava entre as árvores como feixes de ouro, quebrando a sombra. Lívia ia à frente como sempre, mas dessa vez, em silêncio absoluto. A paisagem era deslumbrante, mas o que me prendia a atenção eram os passos dela, firmes e decididos. E o modo como vez ou outra olhava discretamente por cima do ombro, só para ver se eu ainda estava ali. Depois de umas 2 horas de caminhada, ela parou subitamente e apontou para uma clareira mais adiante. Um pequeno poço de água translúcida brilhava entre as pedras. Parecia coisa de filme. Bora parar um pouco. Aqui é bom para descansar, disse ela, tirando a mochila das costas. Nos sentamos à sombra de uma árvore grande. Lívia mergulhou os pés na água gelada. Eu hesitei. Não pelo calor, mas porque era ela ali, à minha frente, despreocupada, à vontade, e eu estava tentando fingir que não sentia nada demais. Você sempre foi assim, né? Ela perguntou de repente. Assim como? Observadora demais, silenciosa demais, como se carregasse alguma coisa que nunca contou para ninguém. Engoli seco. Não era uma acusação. Era só verdade demais, dita de forma calma demais. Talvez eu só tenha aprendido a guardar, respondi. Ela ficou quieta por um instante. Depois disse, eu também já guardei coisa demais. Nos olhamos, não por muito tempo, mas foi o suficiente para eu sentir que aquele momento ia ficar comigo. Que aquela troca, ainda que sem confissão, já era algo a mais. Levantamos e seguimos caminho. Mas dali para frente, algo mudou. A cada passo, a tensão crescia. Não era desconforto. Era expectativa, como se o próprio caminho estivesse nos empurrando para frente. Como se a trilha soubesse o que vinha antes da gente saber. Quando finalmente avistamos a pedra alta, onde montaríamos o acampamento daquela noite, o céu já começava a ganhar tons alaranjados. A paisagem era absurda, menos montanhas ao fundo, o rio serpenteando ao longe. O silêncio quebrado só pelo som dos ventos e da nossa respiração ofegante. Montamos o acampamento em silêncio, como duas que sabem que algo está prestes a acontecer, mas ainda não sabem o que. E naquela noite,
eu entenderia que certos caminhos só se revelam quando a gente para de andar com os pés e começa a escutar com o coração. A noite se espalhava lentamente, com o céu se pintando de estrelas enquanto a fogueira estalava em um ritmo quase meditativo. Sentadas lado a lado sobre uma lona esticada no chão, Lívia mexia com o cabo de uma colher no solo, como quem desenhava lembranças, até que olhou para o fogo e soltou, com a voz baixa, quase nostálgica. Lembra daquela vez que a gente foi acampar com a turma da escola e você se perdeu por umas 2 horas? Ri de imediato, surpresa por ela ter puxado justo aquela história. Claro que lembro. Eu quase chorei quando vi vocês de volta. E você ainda me deu o maior sermão da minha vida. Lívia sorriu. Dessa vez de verdade. É que eu fiquei nervosa. Achei que tinha acontecido alguma coisa com você. Ela parou, como se estivesse escolhendo bem as palavras. E depois completou. Acho que foi ali que percebi que você era mais importante para mim do que eu queria admitir na época. O coração apertou no peito, como se algo adormecido tivesse se mexido por dentro. O fogo projetava sombras no rosto dela, e os olhos pareciam distantes, voltando para aquela noite antiga, onde éramos só duas adolescentes tentando entender o mundo. Sabe, Alana, ela continuou com a voz mais baixa, às vezes eu penso que a gente passa a vida ignorando sentimentos que não sabemos nomear, só porque eles não cabem onde a gente acha que deveriam caber. Olhei para ela, tentando decifrar o que havia por trás daquela frase. Você está falando de quando a gente é nova e não entende o que sente? Ela assentiu com a cabeça, ainda olhando as brasas, e então perguntou, com a delicadeza de quem não queria assustar. Você já sentiu que estava vivendo algo diferente com alguém, mas não soube exatamente o que era? Fiquei em silêncio por um instante, sentindo o peso daquela pergunta pousar no meu peito. Já, respondi, olhando para o céu. Mas na época, eu só guardei. Hoje, eu acho que entendo melhor. Quando voltei os olhos para ela, Lívia já me observava. Havia uma calma no olhar dela que não pedia pressa, só presença. Não houve declarações nem promessas. Apenas o reconhecimento silencioso de dois caminhos que por algum motivo voltavam a se cruzar, agora com mais maturidade, menos medo e uma pitada de coragem. Ficamos ali, em silêncio, cada uma embalada pelas próprias memórias, enquanto o vento passava leve por entre as árvores e a noite nos envolvia com um tipo raro de entendimento. Não teve nada demais, mas teve verdade. E pela primeira vez, eu senti que talvez o tempo estivesse finalmente do nosso lado. O outro dia seguiu tranquilo, com a luz do sol atravessando o dossel das árvores e o som constante dos nossos passos no chão seco. A paisagem continuava nos surpreendendo a cada curva. Pedras enormes cobertas de musgo, aves cortando o céu, pequenas quedas d'água que brotavam do nada. Mas por dentro, eu já não caminhava do mesmo jeito. Havia algo diferente no ar entre nós. Lívia também parecia mais introspectiva, como se estivesse digerindo tudo o que dissemos, ou não dissemos, horas antes. Paramos para almoçar próximo a um trecho do rio onde as águas corriam mais calmas. Sentamos sobre uma pedra e dividimos o que tínhamos na mochila, sem falar muito. O silêncio agora era outro. Não era mais o incômodo de quem não sabe o que dizer, mas o cuidado de quem sabe que qualquer palavra pode mudar tudo. Depois de comer, começamos a guardar as coisas quando um barulho mais forte quebrou a calmaria. Um estalo, como de pedra escorregando. Em seguida, um grito abafado. Olhei para trás e vi Lívia de cócoras, apoiada numa perna só. Me aproximei rápido. O que foi? Perguntei, já sentindo o coração acelerar. Torci o tornozelo. Na descida da pedra ali, respondeu ela, com a voz contida, tentando disfarçar a dor. Me abaixei ao lado dela e ajudei a se sentar melhor. Ela segurava o tornozelo com uma das mãos e o rosto tentava esconder o incômodo. Tenta não apoiar, tá? Vamos esperar um pouco antes de seguir. Lívia assentiu e se encostou no tronco mais próximo. Sentei ao lado dela. Ficamos ali por um tempo, até que ela suspirou e disse: Isso é ridículo. Justo agora, justo aqui? E por que justo agora? Perguntei. Ela demorou alguns segundos para responder. Porque agora que eu estava sentindo que tinha alguma coisa se desenrolando, sabe, alguma coisa boa, e de repente, tudo pra... Olhei para ela,
tentando segurar um sorriso que escapava sem permissão. A trilha parou. Lívia. A gente não. Ela me encarou com um olhar que dizia mais do que qualquer frase poderia. Era como se tudo que estava represado tivesse, aos poucos, ganhando permissão para existir ali, naquele intervalo entre dor e cuidado. Ficamos ali sentadas, o som da água correndo ao fundo, o vento soprando nas folhas acima e os pensamentos se encontrando no meio do caminho. Aquele imprevisto, que poderia ter estragado o dia, acabou sendo o ponto de virada. A gente decidiu não seguir viagem naquele dia. O tornozelo da Lívia precisava de descanso. Estendi a lona perto de uma das pedras grandes e a ajudei a se sentar com cuidado. Ela insistia que estava tudo bem, que era só uma torção leve, mas o jeito como mordia o lábio sempre que mudava de posição entregava o contrário. Peguei a garrafinha d'água, molhei um pano e comecei a pressionar devagar a área inchada. Lívia observava em silêncio. Cada movimento meu parecia dizer algo que nem eu sabia como colocar em palavras. Você cuida direitinho, sabia? Ela disse, com um sorriso quase envergonhado. Você reclama pouco. E isso ajuda, respondi, tentando manter o tom leve, mas sem esconder o carinho. Ficamos em silêncio por um tempo, até que ela disse algo que me pegou completamente desprevenida. Na época do começo da faculdade, lembra daquela garota do grupo de teatro, a que vivia atrás de você? Uma tal de Marina, eu acho. Assenti, com a testa franzida. Marina era expansiva. Todo mundo achava que a gente ia acabar ficando, mas nunca aconteceu. Pois é. Ela continuou, desviando o olhar como quem sabe que está prestes a confessar algo meio vergonhoso. Fui eu que falei com a Bia na época. Pedi para ela dar um jeito de te afastar dela. Arregalei os olhos, sem saber se ria ou se perguntava se ela estava falando sério. Você, o quê? Falei com ela. Fiquei com ciúmes. Pronto. Eu nem entendia o que eu sentia ainda, mas só de imaginar você com ela, sei lá, me dava um negócio ruim. Eu inventei uma história qualquer. E a Bia te convenceu de que a Marina era confusão. Fiquei em silêncio, processando tudo. Era muito Lívia. Com ciúmes, por minha causa, você tá me dizendo que sabotou minha coisa-história com Marina por ciúmes? Ela riu, sem graça. Hoje eu vejo o quanto foi ridículo. Mas na época, foi o que deu para fazer. Olhei para ela por longos segundos. E pela primeira vez, não me preocupei em disfarçar o que meus olhos diziam. Ela também não... O silêncio que se instalou depois da confissão não era desconfortável, era cheio, carregado de tudo que a gente passou, anos fingindo que não existia. Continuei cuidando do tornozelo dela, agora com mais delicadeza ainda, como se aquele gesto fosse a nossa forma de dizer: eu te vi, e ainda estou aqui. E naquele fim de tarde, cercadas pela grandiosidade da natureza, eu percebi que não era só o que ela sentia que já não cabia dentro dela, era o que eu sentia também. E nenhuma de nós estava mais tentando esconder. O céu começava a mudar de cor quando o silêncio entre nós ficou pesado demais para ser ignorado. As árvores balançavam devagar com o vento e o som da água, ao fundo, seguia seu curso como se nada ali tivesse mudado menos. Mas dentro de mim, tudo tinha. Lívia estava com o tornozelo apoiado sobre a mochila e os olhos fixos no chão, como se procurasse coragem entre as folhas secas. Eu não disse nada. Esperei. Então ela falou, sem me encarar. Eu não sei o que isso é, Alana. Só sei que quando você está perto, tudo fica mais vivo. E quando você se afasta, parece que falta alguma coisa. Minhas mãos pararam no meio do movimento, e meu coração bateu como se tivesse esquecido o ritmo. Ela finalmente me olhou. Talvez eu devesse ter percebido isso antes. Talvez eu tenha passado tempo demais tentando ser o que esperavam de mim, enquanto fingia não ver o que eu sentia de verdade. A voz dela tremia um pouco, mas não de medo. Era emoção contida. Respirei fundo e respondi com tudo que eu tinha guardado por tempo demais. Eu sempre achei que era só eu, que era só coisa da minha cabeça, mas toda vez que você me olhava, eu sentia algo que eu não sabia nomear. Agora eu sei. Lívia se aproximou um pouco mais, com o cuidado de quem não quer assustar. E eu não recuei, porque ali, naquele pedaço de chão no meio da mata, o mundo parecia ter reduzido o tamanho só para caber em nós duas. Então, a gente sente a mesma coisa? Ela perguntou, quase num sussurro. Sente, responde. E nesse momento,
Não havia mais perguntas, nem hesitação. Só havia ela, com os olhos fixos nos meus, e o som do nosso silêncio preenchido de significado. Lívia se aproximou devagar, esperando qualquer sinal meu. E eu sorri. Foi quando ela encostou em mim, fechando os olhos por um segundo, como se aquele toque já fosse mais do que esperava. E então, com a calma de quem não tem pressa, ela me beijou, e ali, entre as árvores, com o céu pintando o entardecer de azul profundo e dourado, eu soube que a gente tinha passado da linha de onde não dava mais para voltar. E pela primeira vez, não dava vontade de voltar mesmo. A volta para Salvador foi silenciosa, mas não daquele silêncio tenso ou incômodo. Era o tipo de silêncio que vem quando duas pessoas finalmente se entendem sem precisar falar muito. Na estrada, de janelas abertas. O vento quente entrava pelo carro, enquanto nosso acampamento e trilha iam ficando para trás no retrovisor. Mas o que tinha acontecido lá? Isso não ficava. Isso vinha com a gente. Em algum momento, Lívia segurou minha mão por cima do câmbio do carro. E eu deixei. Simples assim. Como se fosse o mais natural a se fazer. O tornozelo dela tinha melhorado. Nem parecia que tinha sofrido alguma lesão. Chegamos em casa, no fim da tarde de um domingo, e a primeira coisa que fizemos foi passar no AP da Bia. Ela abriu a porta com cara de sono, mas assim que nos viu juntas, lado a lado e com aquela cara de quem tinha vivido coisa grande, ela ergueu uma sobrancelha e soltou, como quem esperou anos por esse momento. Até que enfim, vocês se ligaram, né? Eu já não aguentava mais vocês sendo duas lerdas. Rimos, sem saber o que responder. Então, está tudo bem para você? Lívia perguntou, meio tímida. Bia cruzou os braços, encostada no batente, com aquele ar debochado de sempre. Vocês se gostam, né? Só isso importa. Vai ser esquisito? Talvez, mas mais esquisito era ver vocês se evitando como duas adolescentes bobas. Sejam felizes, pelo amor de Deus. O alívio foi quase palpável. A gente se abraçou ali mesmo, no corredor. Depois disso, os dias foram passando com calma. Lívia voltou para a casa dela, eu para a minha. Mas agora, quando ela mandava mensagem dizendo "cheguei bem", era diferente. Quando ela passava aqui só para tomar um café, era diferente. Quando a gente dormia junto no fim de semana, mesmo cada uma tendo seu espaço, era completamente diferente. Não teve mudança drástica, nem anúncio de rede social, teve respeito, construção, presença e um amor que nasceu desde a juventude, como um caminho aberto entre pedras e mato, mas firme como os passos que demos para chegar até aqui. Hoje, se alguém me pergunta o que somos, eu respondo sem pensar. Somos duas que se encontraram no tempo certo. É engraçado como depois que a gente permite que algo verdadeiro aconteça, o mundo ao redor parece ganhar novos contornos. Não eram só as mensagens que mudaram. Nem os olhares, era o jeito como eu sentia o tempo passar quando estava com ela. Não havia mais a urgência de esconder, nem a confusão que me fazia duvidar de mim. Aos poucos, a gente foi se permitindo ocupar espaço na vida uma da outra, menos com naturalidade, sem promessas desnecessárias. Passamos a nos ver quase todo fim de semana. Às vezes ela vinha com uma desculpa qualquer. Fiz um café diferente. Vem provar? Ou estava passando aqui perto e pensei em você. Outras vezes era só silêncio mesmo. Aquele tipo de silêncio confortável que não cobra nada, só pede presença. Uma noite, ela chegou com uma sacola de mercado e disse que queria cozinhar algo especial. Acendemos velas na cozinha só porque sim. Abrimos um vinho que ela tinha trazido e rimos como duas adolescentes improvisando um jantar num apê pequeno e cheio de memórias. Depois, sentadas no chão da sala com as pernas entrelaçadas, ela me olhou com aquele jeito que só ela tinha menos, como se me enxergasse inteira, sem esforço. Sabe, o que eu mais gosto em você? Ela perguntou. Eu balancei a cabeça, sorrindo. Que mesmo quando você está em silêncio, parece que está dizendo tudo. Fiquei quieta, porque aquilo dizia tudo mesmo. Numa das vezes em que ela dormiu aqui, acordei antes dela. Fiquei observando seu rosto calmo, seus cabelos bagunçados e aquele detalhe quase invisível de uma covinha que só aparecia quando ela sonhava alguma coisa boa. E foi ali que me dei conta. O que a gente estava vivendo não era só reencontro,
era reconstrução. Era como se todas as vezes que a gente se desviou lá atrás tivessem sido só pausas antes de um recomeço que precisava do tempo certo para acontecer. E agora, a gente estava dentro desse tempo. Um tempo sem pressa, sem regras rígidas, mas cheio de cuidado. Teve um dia em que ela me mandou uma playlist chamada para quando sentir que precisa respirar. E ali estavam todas as músicas que eu nem sabia que precisava ouvir. Ela sabia. Assim como eu sabia que, de algum jeito, o amor que nasceu em silêncio na infância, cresceu quieto na adolescência e floresceu adulto no meio da mata. Finalmente, tinha encontrado lugar para ficar. Alguns meses se passaram desde a trilha, e eu ainda me pego lembrando dos detalhes como se tudo tivesse acontecido ontem. Menos o som da água, o calor da fogueira, o jeito como os olhos da Lívia buscavam os meus sem pressa. Mas agora, essas lembranças não doem, não pesam. Elas apenas constroem o que somos hoje. A gente não virou um casal de novela com fotos perfeitas em redes sociais. Nem precisamos de rótulos para definir o que já estava claro em cada gesto. O que temos é rotina real, é café coado na hora. É bilhete colado na geladeira com letra torta e intenção bonita. Teve um dia em que ela chegou no meu plantão só para me ver 5 minutos, com um suco de maracujá na mão e você anda esquecendo de se cuidar nos olhos. Em outro, foi eu quem apareceu na casa dela depois de um dia longo, sem avisar, só para sentir o cheiro do travesseiro dela e a paz de deitar perto. A vida seguiu seu curso, os boletos chegaram, os dias difíceis também. A gente ainda discorda sobre qual é o melhor lado da cama e sobre como dobrar as camisetas. Mas agora essas pequenas diferenças são só parte do nosso jeito de existir juntas. Teve um domingo em que choveu o dia inteiro e ficamos debaixo das cobertas vendo filme ruim e comendo pipoca salgada demais. No meio de uma cena boba, ela virou o rosto e disse: engraçado, né? Eu achava que amar alguém era sobre ter certeza, mas agora eu vejo que é sobre querer tentar. Todos os dias eu sorri, porque era isso mesmo. A gente não era feita de certezas, era feita de escolha de presença, de pequenas constâncias, e tudo isso foi se tornando amor, daquele tipo que não precisa provar nada para ninguém, só existir. Leve, sincero, morando nas entrelinhas do dia a dia. Hoje, quando penso na gente, penso em travessias, não só as da trilha menos, mas as internas, as que a gente fez quando decidiu parar de fugir do que sentia, aquelas que exigem coragem para olhar no espelho e dizer: eu mereço viver isso, e viver de verdade. Porque com Lívia eu aprendi que o amor não é sobre encaixe perfeito, mas sobre acolher as bordas, os silêncios, os tropeços, e se antes eu achava que amar era um destino, agora eu sei que é caminho. A última vez que voltamos à trilha foi diferente. Não era mais uma tentativa de fuga ou silêncio forçado. Era um retorno consciente, quase um ritual. Fizemos o mesmo caminho, passamos pelas mesmas árvores, cruzamos os mesmos riachos, mas tudo parecia outro, porque a gente era outra. Carregávamos menos medo, menos peso, mais verdade. Paramos no mesmo ponto da clareira onde havíamos montado o acampamento meses antes, e ela me olhou como se estivesse reencontrando algo que nunca perdeu. Engraçado como um lugar pode guardar tanto da gente, né? Ela disse, sentando sobre a mesma pedra onde apoiou o tornozelo machucado da última vez. Eu sorri e me aproximei, sentando ao lado. Ou talvez a gente é que volta diferente e vê tudo com outros olhos. Ficamos ali por um tempo, sem necessidade de recomeçar conversa alguma. O tempo passava sem pressa, o vento soprava nas folhas, o cheiro de mato subia do chão, e eu só conseguia pensar em como aquilo tudo parecia certo. Lívia me olhou de novo, com aquela expressão que só ela tinha menos entre o riso e a vulnerabilidade. Sabe, eu sempre achei que precisava ser forte o tempo todo, até para amar, mas agora eu entendo que o amor mais bonito é aquele que deixa a gente ser frágil também. Eu não disse nada, só segurei a mão dela, sentindo os dedos se entrelaçarem como se já soubessem o caminho. Ela encostou a cabeça no meu ombro e ficamos assim, respirando no mesmo ritmo, como se o mundo tivesse desacelerado só para nos dar esse presente. Quando voltamos para a pousada no final da tarde, exaustas e suadas,
Ela me puxou pela mão antes de entrarmos no quarto. Alana, eu não sei se isso vai durar para sempre, mas eu sei que é real e que vale cada passo até aqui. Olhei nos olhos dela e respondi com a calma que só o amor dá o para sempre não é o que importa, é o agora. E o agora eu quero com você. E foi assim, sem planos grandiosos, sem promessas ao vento, que a gente seguiu. Continuamos vivendo esse amor do jeito que aprendemos a viver tudo, com coragem, com silêncio, com cuidado. E com a certeza de que, independentemente do tempo ou do destino, o que existiu entre nós foi inteiro. E isso já era tudo. Hoje, quando olho para trás, percebo que o que mudou minha vida não foi uma trilha na chapada, nem um beijo sob as árvores, nem o silêncio compartilhado em frente à fogueira. O que mudou minha vida foi ter parado de fugir de mim. Foi ter encontrado coragem para olhar de novo para algo que eu achava ter deixado no passado e descobrir que ainda estava ali, esperando por espaço para florescer. Lívia me ensinou que o amor não grita, não exige, não atropela, ele sussurra, ele insiste devagar, no toque leve, no café compartilhado, no cuidado com o tornozelo torcido, na playlist enviada no meio da tarde. A gente não precisou de uma grande revelação, nem de aprovação de ninguém. O que a gente precisou foi de tempo, de maturidade e de vontade de tentar. E tentamos um dia de cada vez, com tropeços, com dúvidas, com ajustes, mas também com riso, leveza, ternura. E se alguém me pergunta hoje quem é a Lívia na minha vida, eu não preciso de rótulos. Eu só digo, é quem chegou no tempo certo, do jeito certo, e me ensinou que às vezes, para encontrar o amor, a gente só precisa voltar por aquele mesmo caminho e se permitir ver tudo com os olhos do coração. E é isso. Essa foi a minha história. Uma história que começou com silêncio, com dúvida, mas que hoje é só paz e verdade. Agora me conta, você já viveu algo assim? Já demorou para perceber que a pessoa certa sempre esteve bem na sua frente? Ou já sentiu que precisou se reencontrar para conseguir amar de verdade? Me conta aqui nos comentários. Vou adorar ler a sua história também. E se esse vídeo tocou o seu coração de alguma forma, já deixa seu hyper, seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém especial, porque ainda tem muita história bonita para contar por aqui.